Presidente Lula faz um discurso muito duro na Assembleia Geral da ONU. Fica comigo no vídeo aí que eu te conto tudo. Meus amigos e minhas amigas, quase que no calor da hora, né? Há pouco acabou os discursos do presidente Lula, que historicamente o Brasil faz a abertura da Assembleia Geral da ONU, e logo em seguida veio o discurso do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O discurso do presidente Lula foi um discurso muito duro, ele abordou temas que são de grande relevância mundial e de grande polêmica também. O presidente Lula, obviamente, falou sobre a soberania do Brasil, que os ataques à nossa democracia são inaceitáveis, falou a respeito da condenação de um ex-presidente por tentativa de golpe e que ataques ao nosso sistema judiciário não serão aceitos. Foi um discurso direto aos Estados Unidos e todas as sanções que o Brasil vem recebendo em função disso, né? Também citou a questão aí do tarifaço, que tem ali uma mistura de razões políticas, razões comerciais que são inexistentes, né? Então foi um recado aos Estados Unidos. Falou também a respeito da guerra no Oriente Médio, né? O genocídio que está sendo praticado por Israel aos palestinos, né? Na faixa de Gaza. Parabenizando ali os judeus que se opõem a essa guerra. Então ele tomou esse cuidado de falar, né, sobre a guerra, mas também elogiar os judeus que são contra esse conflito, tirando aquela peste de que o Lula seria um antissemita, anti-Israel, alguma coisa assim. Uma grande mentira que tem sido contada aí há muito tempo, tanto pela extrema-direita americana, tanto pela extrema-direita israelense, tanto pela extrema-direita brasileira. O presidente falou ali por volta de 15 a 20 minutos, né, alguma coisa intermediária a isso. Foi um discurso, como eu falei, bastante duro, mas bastante assertivo. Ele tocou em vários pontos sobre soberania brasileira, sobre guerra no Oriente Médio, sobre a guerra da Ucrânia, sobre essa questão da multilateralidade, da necessidade de uma refundação da OMC, a reforma no Conselho de Segurança, que essa é uma batalha antiga, né? Desde os primeiros mandatos do presidente Lula, ele bate nessa tecla, que é uma situação assim quase que intransponível, né? Mas enfim, ele continua, né, batendo nessa tecla da necessidade de uma reforma no Conselho de Segurança da ONU. Foi aplaudido várias vezes pelos líderes mundiais, conforme o discurso ia desenrolando, né? A palma mais efusiva do presidente foi justamente quando ele falou sobre a democracia brasileira, que ela era inegociável e que não ia ceder, né, a pressões externas que atentassem contra a democracia brasileira. Então foi um discurso rápido, né? Ele quase que cumpriu o horário ali estabelecido pela ONU, né, que fala em 15 minutos, foi um pouquinho mais que isso, e deu o recado dele aos líderes mundiais, ao público interno do Brasil, ao público interno dos Estados Unidos, porque a imprensa americana estava ali muito interessada no discurso do Lula, porque sabe-se que existe ali uma rusga entre o Brasil e os Estados Unidos nesse momento, né, por conta de tudo que a gente vem assistindo nesses últimos meses aí. Logo em seguida veio o discurso do presidente americano, né, que a sequência sempre essa, começa com o Brasil, depois vem o presidente americano, porque a ONU está sediada nos Estados Unidos, e foi um discurso ali que ele fez ataques sistemáticos à própria ONU, reclamando ali até de coisas picuinhas, né? Segundo ele, a escada rolante que ele tentou utilizar não estava funcionando, depois o teleprompter não estava funcionando quando ele ia fazer o discurso, então ele iniciou com um pouquinho de chacota ali, até arrancou risadas ali da plateia, mas depois, durante o discurso dele, ele atacou duramente a ONU, que a ONU não está cumprindo o papel dela, que ele, pessoalmente, aí já na parte das mentiras, né, do discurso dele, ele contou uma série de mentiras, né, que ele parou 7 guerras e não recebeu nenhuma ajuda da ONU quanto a isso, falou do passado sobre a construção do prédio da ONU, que houve gasto excessivo de dinheiro, assim, um discurso um pouco meio sem pé na cabeça, parecia que ele não levou nada preparado, ou levou e deixou de lado, e falou ali de improviso, né, ou da cabeça dele, ou algo que ele ensaiou. Então ele passou uma boa parte do discurso dele de quase 1 hora atacando a ONU,
mentindo bastante. Ele mentiu sobre a questão do emprego nos Estados Unidos, sobre a economia dos Estados Unidos, sobre a inflação, né? E fazendo autoelogio que, segundo ele, os Estados Unidos virou o melhor lugar da Terra durante esses 9 meses de governo que ele está cumprindo agora, 8 meses e pouco. Então foi um discurso ali meio recheado ali com mentiras, com ataques à ONU, com autoelogio, ele dizendo que merecia o Prêmio Nobel da Paz, mas disse que não ia fazer questão. Um discurso assim bastante até inacreditável para um presidente da importância, né, dos Estados Unidos leve um discurso assim tão desconexo. Ao final do discurso do Donald Trump, aí veio uma certa surpresa, né? Que ele se referiu ao Brasil, dizendo que está impondo tarifas ao Brasil, etc. E citou que encontrou nos bastidores com o presidente Lula, fez alguns elogios ali, disse que o presidente Lula é uma pessoa muito agradável, disse que se abraçaram, que foi confirmado pela imprensa que está lá no local, disse que se abraçaram e combinaram de conversar, né? Segundo a imprensa, o diálogo foi, o Trump buscou o Lula, deu um abraço nele e disse, olha, nós precisamos conversar. E o Lula retribuiu dizendo, sim, podemos conversar sobre o que for preciso. E existiu esse pré-acordo aí de uma conversa na semana que vem, que a gente não sabe se vai acontecer ou não, mas houve ali uma sinalização direta do próprio presidente, né? Não foi via diplomacia, via auxiliares, nada. Uma sinalização de que ele pretende conversar. Pelo menos isso é o que mostra a aparência, né? A gente sabe que o Donald Trump é um personagem muito imprevisível. Ele pode armar uma arapuca ali para o presidente Lula, levar o presidente Lula para a Casa Branca, ali no Salão Oval, e fazer exatamente o que ele já fez no passado com o presidente da África do Sul, com o presidente da Ucrânia, né? Que ele humilhou esses dois ali para o mundo inteiro ver, né? Com uma transmissão da conversa inteira, com áudio, etc., o que é inédito, né? A gente sempre vê reuniões entre presidentes no Salão Oval da Casa Branca, mas dificilmente há o áudio dessas conversas. Essas conversas que ele humilhou esses chefes de Estado, havia o áudio. O áudio foi publicizado aí para o mundo inteiro. Então agora há uma sinalização, né? Há esses elogios do presidente Trump, disse que o Lula é uma pessoa agradável, que gostou dele, que só negocia com quem ele gosta, etc. Diz que o Brasil está indo muito mal, aí palavras dele, e que se ele não se associar mais aos Estados Unidos, irão falhar, alguma coisa assim do tipo, como lá no começo do governo, quando ele disse o Brasil precisa mais de nós do que nós precisamos dele. Então, o jeito Trump de ser. No entanto, o que também é consenso, que esse encontro, ele obviamente pode ocorrer. Certamente, se ocorrer, será na Casa Branca, porque o deslocamento de um presidente americano ele é muito mais complexo em termos de logística, né? Como os Estados Unidos é muito visado para terrorismo, etc., é uma logística muito mais complicada. Certamente seria muito mais simples que o presidente Lula se deslocasse até os Estados Unidos. No entanto, essa conversa ela pode ocorrer, e seria positivo que ocorresse, mas ela deve ser muito bem tratada antecipadamente pelas diplomacias. Tem que se saber se vai conversar sobre o que vai se negociar, o que vai ser colocado na mesa, quais são as exigências de um lado, quais são as exigências do outro, porque se for uma conversa em relação a negociar recuos do nosso sistema judiciário, é uma conversa que não precisa existir, porque não haverá negociação sobre penas impostas a golpistas aqui no Brasil. No entanto, se houver uma conversa baseada em questões comerciais, questões de regulação de fintechs, que é uma coisa muito cara para os Estados Unidos, desculpa, eu falei fintechs, mas na verdade são big techs, negociações sobre essa questão da regulação, etc., tudo isso pode ser negociável porque está nas mãos do executivo, exceto essa questão das big techs, que também deverão passar pelo Congresso. Mas a questão comercial está toda na mão do Executivo, o Brasil está preparado para negociar, já vem tentando isso há muito tempo, nunca houve nenhuma sinalização da Casa Branca nesse sentido, porém agora há essa sinalização do próprio presidente Trump.
Então deverá ser uma conversa que tem que ser muito bem preparada pelas diplomacias. Algumas exigências devem ser feitas sobre essa questão de áudio da reunião, local da reunião, sobre essa questão de imagens, enfim. Tem que ser uma coisa muito bem costurada pelas duas diplomacias, e aí sim poderá haver o encontro entre os presidentes, onde tudo já estará negociado. Eles vão ali fazer aquela cena, né, de presidentes que fecham um acordo sobre tudo que foi negociado antes. Então, abre-se aí uma ponte, né, que parecia que não existia entre Brasil e Estados Unidos, para negociar e talvez chegar a um acordo onde essas tarifas sejam reduzidas ou retiradas, né, esse excesso de 40%. E, obviamente, também deverá entrar nessa conversa essas sanções às autoridades brasileiras, essa farra de cancelamento de visto, lei Magnitsky, etc. Então o presidente Lula precisa impor, né, aos Estados Unidos que o nosso judiciário é independente e que não é negociável algum recuo nesse sentido. Então é isso, meus amigos, minhas amigas. Quis vir aqui fazer esse vídeo rápido, quase que no calor da hora, dos discursos aí dos presidentes do Brasil e dos Estados Unidos. E aí vamos aguardar os acontecimentos para ver aonde esse encontro vai acabar terminando. Tá certo? Um abraço e até o próximo vídeo.